Na política global, muitas vezes focamos em exércitos e diplomatas, mas uma força mais silenciosa está em ação: os números na contabilidade de uma nação. A ascensão da dívida pública e o risco de recessão passaram de um debate acadêmico para o cerne das disputas de poder globais. A saúde econômica sempre sustentou a força geopolítica, mas a convergência atual de gastos com a pandemia, inflação e aumento das taxas de juros criou uma tempestade perfeita. Quando a dívida sai do controle, as opções de uma nação diminuem e os líderes ficam reféns dos credores. A fraqueza econômica convida rivais a explorar vulnerabilidades. A tinta vermelha em um balanço pode se tornar uma arma empunhada por outros. Este roteiro explora como a fragilidade econômica está remodelando o tabuleiro de xadrez global. Veremos como a alta dívida e o risco de recessão estão mudando o equilíbrio de poder. Algumas nações estão presas por suas escolhas econômicas, enquanto outras usam a disciplina financeira para ganhar influência. Nesta nova era, entender a dívida de um país é tão crucial quanto saber o tamanho de seu exército. O mundo enfrenta uma severa ressaca econômica devido à massiva resposta fiscal à Covid-19. Governos gastaram trilhões para evitar uma catástrofe, mas a dívida pública disparou para níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Nos séculos EUA, a dívida ultrapassou 35 trilhões de dólares, com os pagamentos de juros superando muitos programas essenciais. A Europa enfrenta tensões semelhantes com até mesmo a Alemanha, fiscalmente conservadora, flexibilizando suas regras. Mercados emergentes como o Brasil lutam para equilibrar as necessidades sociais com a estabilidade fiscal, ampliando antigas vulnerabilidades. Essa montanha de dívidas global preparou o terreno para uma inflação galopante. Bancos centrais, após anos de taxas baixas, foram forçados a apertar a política monetária agressivamente. O resultado: os custos de empréstimos dispararam, tornando mais difícil para governos, empresas e consumidores gerenciar suas dívidas. O risco de recessão paira agora sobre toda a economia mundial. Para combater a inflação, os bancos centrais aumentaram as taxas de juros em um ritmo histórico. Isso encareceu os empréstimos, visando esfriar as economias e controlar os preços. Mas para governos endividados, taxas mais altas são um pesadelo fiscal. Mais dinheiro vai para juros, menos para o crescimento. O ciclo é vicioso. O aumento do serviço da dívida sufoca o investimento, impedindo a expansão econômica. Taxas altas também esfriam o setor privado. Empresas atrasam investimentos, consumidores cortam gastos. A própria ferramenta para combater a inflação corre o risco de desencadear uma recessão. Os formuladores de políticas enfrentam um dilema: manter as taxas altas e arriscar uma profunda recessão, ou cortar muito cedo e deixar a inflação se alastrar. O espectro da recessão agora assombra líderes globais, ameaçando tanto a estabilidade doméstica quanto a influência internacional. Uma nação em recessão vê sua influência global diminuir. A força econômica é a base do poder militar, diplomático e cultural. Receitas encolhendo significam menos investimento em defesa, diplomacia e inovação. Projetos estratégicos e ajuda externa são cortados, forçando um país a uma postura defensiva. A recessão também enfraquece o setor privado, erodindo o controle sobre cadeias de suprimentos-chave e diminuindo a alavancagem. A perda do domínio da cadeia de suprimentos torna uma nação mais dependente e vulnerável. O mais prejudicial de tudo, a recessão corrói a credibilidade. Parceiros duvidam da confiabilidade, adversários sentem a fraqueza. Líderes consumidos por crises domésticas têm menos capacidade para liderança global. Negociações são conduzidas a partir de uma posição de fraqueza. Aos olhos do mundo, um país em recessão é um país em retirada. A dívida pública excessiva pode corroer silenciosamente a soberania de uma nação. À medida que a dívida cresce, especialmente para credores estrangeiros,
a autonomia escorrega. Em crises, nações podem recorrer ao FMI, aceitando uma austeridade dolorosa em troca de um respiro. Essas condições frequentemente forçam políticas impopulares, alimentando a agitação e a sensação de perda de controle. A soberania torna-se uma ficção à medida que o poder real se desloca para os credores. O mundo se divide entre nações credoras com influência e nações devedoras vulneráveis à pressão externa. A dependência crônica do crédito estrangeiro é, na prática, colocar a soberania à venda. O mundo está dividido entre nações credoras e devedoras, moldando seus destinos. Nações credoras como China, Alemanha e Arábia Saudita acumulam capital e exercem um poder sutil. Sua força financeira as protege de choques e as permite perseguir objetivos de longo prazo. Elas usam o capital para construir influência e moldar a ordem global. Nações devedoras, incluindo o Zimbábue e muitos países em desenvolvimento, dependem de capital estrangeiro e enfrentam vulnerabilidades estratégicas. Uma mudança no sentimento dos investidores pode desencadear crises, quebras de moeda, inflação e recessão. A política externa é restringida pela necessidade de agradar os credores. A prudência financeira traz liberdade. Déficits crônicos trazem dependência. Nesta história, o capital excedente significa poder, enquanto a dívida significa vulnerabilidade. O equilíbrio de poder é cada vez mais definido pelos números na contabilidade. Na geopolítica, rivais exploram crises econômicas em vez de criá-las. Alta dívida e recessão são oportunidades para vantagem estratégica. A iniciativa do Cinturão e Rota da China oferece empréstimos que podem se transformar em alavancagem, como visto na entrega do porto do Sri Lanka. Os Uigua usam seu sistema financeiro para impor sanções, empunhando o dólar como arma. A Rússia alavanca a dependência energética, usando suprimentos de gás como ferramentas políticas. Essas táticas mostram que a fragilidade econômica é uma vulnerabilidade esperando para ser explorada. Empréstimos, sanções e controle de recursos podem ser tão poderosos quanto exércitos. No mundo de hoje, a arte de governar pela economia é a nova linha de frente do poder. Em 2025, a força econômica é a verdadeira medida do poder nacional. Recessão e dívida não são mais apenas questões econômicas. Elas definem o destino de uma nação. Um país que perde o controle de suas finanças, perde o controle de seu futuro. A fragilidade econômica cria vazios de poder que os rivais estão ansiosos para preencher. China, UAE e Rússia usam ferramentas econômicas, dívida, sanções, energia, para moldar o mundo. A responsabilidade fiscal é agora um imperativo estratégico, não apenas uma boa política. A disputa por influência global será vencida por aqueles com resiliência e estabilidade econômica. No final, os números na contabilidade são os instrumentos supremos de poder em um mundo multipolar.